Dando continuidade à nossa apresentação, a gente tem um módulo 2 que vão falar um pouquinho sobre as APIs disponíveis, né? Os endpoints ali. A ideia aqui é entender um pouquinho de como é que funciona ali o chat, o LLM unificado e o text-to-speech, né? Para entender mais ou menos quando utilizar cada endpoint e as diferenças, né, deles para cada operação. Beleza. Para a questão do chat, o endpoint post, né, /chat, a gente tem um request body ali que recebe tanto o user ID como o tenant ID. Isso é obrigatório, mesmo que o user ID ou o tenant ID não seja de verdade, digamos assim. O project ID, o search ID, o chat ID. Como é que funciona isso? O project ID ele tem uma relação com a nossa API do Janus. O search ID também. Por que que esses dois atributos aí é importante? Eles são opcionais também, porque não necessariamente você vai querer estar conversando com o chat, passando ali um contexto, né, de tipo do projeto, um contexto de fonte de dados. Por isso que ele se torna opcional. Mas se, por exemplo, você quer conversar com o chat falando, por exemplo, eu tenho meu projeto da MyLearn e eu estou com a fonte de dados ali do board da MyLearn. Então, você passar isso daí já facilita para a interação. O Chat ID, ele é referente ao histórico ali da conversa. Então, o Chat ID, se você não passar nada, entende-se que é a primeira interação ali da conversa. E posteriormente, esse Chat ID é retornado para o usuário e aí a gente usa esse Chat ID para passar numa nova requisição para estar mantendo-se na mesma conversa. E o prompt nada mais é do que a mensagem que o usuário quer passar ali para interação. No response body a gente retorna o user ID, o chat ID, como eu comentei. Se você não passar nada, ele vai retornar também. O prompt, que foi a pergunta, né, do usuário, e o response, que é a resposta da LLM. O contexto ele é um pouco mais geral, ele mostra mais ou menos quais foram o fluxo interno ali do grafo dos agentes para estar obtendo a resposta. É mais uma questão de tentar entender ali o que aconteceu, né, com uma parte de logs. Bom, como objetivo aqui, só para comentar, né, persiste a interação via chat, com persistência de histórico no banco local, né, que é referente a esse serviço. A gente tem um outro endpoint que é o /chat /with messages. A diferença, né, desse endpoint aqui para esse outro é que eu permito enviar manualmente uma lista de mensagens, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui depois. O motivo disso é porque a gente está armazenando a conversa no nosso outro serviço, que é a API do Janus. Só em termos comparativos aqui, né? A gente manda uma lista de mensagens, que é tanto o prompt do usuário e o response, que era a resposta da IA. Então, aqui você pode estar mandando essa lista. Aqui a gente tem alguns atributos novos, que é referente a o system prompt, model name, temperatura e provedor. O motivo disso é que esse endpoint a gente está usando para mandar a configuração de agente. Então lá no nosso front vocês vão ver que a gente tem uma configuração ali de um agente e quando eu for executar esse endpoint eu posso estar mandando aquela configuração. Um outro endpoint que a gente tem nada mais é do que uma chain simples, né? Tipo, a gente tem ali o /LLM, que nada mais é do que eu estar passando a configuração de um agente
system prompt, o nome dele, a temperatura, o provider, se é Google, OpenAI, prompt do usuário. E a gente tem aqui as informações de usuário, Tenant ID, Project ID, Source ID. E aqui se a gente vai querer que esse endpoint use ou não um agente. Então, se ele quer que use um agente, a gente vai usar a ideia de um React Agent. Se ele não for um agente, a gente usa uma chain simples. A diferença deles dois, basicamente, é que uma chain é uma execução linear, onde a gente passa um prompt, usa um modelo e obtém uma resposta. Nessa chain, ela não tem como acessar tools internas ali do nosso serviço e nem dados externos. A única coisa é como se a gente estivesse usando o ChatGPT de uma forma simples, mas para disponibilizar isso nesse serviço aqui da gente. O agente React aqui, a gente tem a questão de reasoning and act, né? Tipo, ele raciocina e age, né? E aí tem aqui um pensamento, uma ação e uma observação dos dados. E aí um React Agent aqui, para nosso caso, a gente tem acesso a algumas informações como o Jira, o GitLab, o Slack, o Notion, via as ferramentas que a gente cria. E nesse caso, a gente requer o User ID e o Tenant ID para a questão de ter acesso com segurança para os dados dos usuários corretos, né? E aqui a gente retorna o histórico completo do raciocínio do agente. O nosso outro endpoint que a gente tem é converter um áudio para... É um áudio converter, né? Que no caso a gente converte um texto para áudio, um text to speech, TTS. E ele é bem simples, o request body é apenas recebe o atributo text, e aí a gente passa uma string ali. E ele retorna pra gente um conteúdo, que é um áudio, que é um body, né? Ele retorna um binário, mas que a gente transforma isso num ponto .mp3. E aí os provedores suportados é a Google e a OpenAI. Não tem como selecionar o provedor que a gente quer aqui, porque o serviço que vai estar disponibilizando isso pra gente, como eu comentei, tem que configurar na variável de ambiente do serviço, na primeira aula. Bom, antes da gente seguir, vou comentar aqui um pouquinho, né, da mudança entre... Mudança não, né? Um comparativo entre um React Agent e uma chain de um pouco mais visual. Vai ter uma explicação melhor mais lá na frente de como é que está funcionando e como que funciona um React Agent. Mas, visualmente, esse daqui é um exemplo de solução usando o React Agent, onde a gente tem multi-agentes ali. Cada agente desse vai ter ferramentas e essas ferramentas são referentes a métodos normais ali no nosso código. E nesse caso aqui a gente tem um supervisor que coordena esses outros agentes. Uma chain, ela sempre é linear. Como comentado, a gente tem um input. Vai ter aquele prompt template, que é tanto o system prompt aqui, da LLM, quanto o prompt do usuário, construir ali aquelas informações. Passa aqui para a LLM, tem o system prompt ali da LLM, a temperatura, o modelo, se vai ser GPT 4.1 e tal, e o output. É uma linha aqui, né? Com um React Agent, dado um input, esse input o supervisor pode mandar para esse agente vai executar uma ferramenta. Aí se a gente manda de volta para o supervisor analisa se faz sentido com o input do usuário. Ah, vou precisar mandar para outro agente. Aí ele manda para outro agente analisa a pergunta, pode usar ou não a ferramenta, obter a resposta, traz para o supervisor de novo, o supervisor analisa tudo isso e traz uma resposta para o usuário. Então, tipo, você vê que é um fluxo um pouco mais complexo, mas que tem uma capacidade maior de sucesso. Porém, a gente deixou aqui essa possibilidade caso o usuário queira, né, utilizar algo que seja simples. Não necessariamente utilizar aqui a arquitetura de React Agent. E um outro ponto que vale salientar
é que na nossa arquitetura a gente tem um front, a nossa API e o AI Engine, que é o que a gente está falando aqui agora. A gente tem um banco compartilhado, que é tanto para a API quanto para a AI Engine. A AI Engine utiliza esse banco apenas para consulta, então ela não faz nenhum tipo de alteração. E esse tipo de consulta é apenas para buscar dados, seja do Jira, do GitLab, do Notion, do Slack. A API, além de estar fornecendo esses dados para esse banco de dados, a gente armazena aqui o chat por questões de facilitar a consulta, né? A gente quer que o front-end possa consumir ali as conversas do usuário. Então, por questão de segurança, faria mais sentido ficar nessa camada aqui. E o que acontece? O back-end agora manda a pergunta, a lista de mensagens e alguns contextos, né? Aquelas informações que eu passei, que seria tipo Project ID e tudo mais. E atualmente a gente tem unicamente um React Agent, que é o Janus. Ele tem um System Prompt definido para ele. E ele tem N tools. Aqui são alguns exemplos, né?